Amém? Tava falando com a tia Bica, né? Difícil palestrar depois da tia Verônica, né? Tia Chique. Com tantos recursos lindos, na verdade. E eu venho com meus potes de margarina. Eu venho com meus pratos descartáveis, né? Aquelas coisas assim. Mas sabe que às vezes eu sou tentado, quando eu participo assim, de uma palestra, ou vou em algum lugar, né, que vejo as irmãs, né, com todos esses recursos e tal, às vezes eu sou tentado em querer copiar, né? Assim, meu Deus! Mas daí um dia Deus falou algo muito forte no meu coração, que Deus não está interessado em ministério fotocópia. Tem muita gente que é ministério fotocópia. Na verdade, Deus nos chama com uma identidade ministerial. E essa identidade ministerial, né, é as nossas particularidades. E Deus me chamou para isso. Quando eu comecei a gravar as pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, eu levei mais ou menos uns 5 meses relutando para não querer gravar. E daí o pessoal da mídia, da minha igreja falou, não, comece. Eu fui, né, buscar de Deus, e Deus falou no meu coração que era para eu começar a gravar ideias que fosse custo baixo, que não houvesse, digamos assim, muito investimento, né, financeiro. Porque todos nós sabemos, líderes de criança, como é difícil, não é verdade? Nossa prática pedagógica, toda terça, toda quinta, todo domingo. E não sei vocês, mas as minhas crianças lá da minha igreja, se eu levo um recurso uma vez e levo depois daqui uns 5 meses, é aquele recurso. Esses atrás uma irmã falou assim para mim, pastor, eu fui pregar numa igreja, comprei uma caixa muito bonita com laço, e quando tu abrir, o melhor presente era Jesus, né? Paguei R$250. E eu estava num congresso lá, e a caixa e tal, e falei, eu vou né, falar para vocês qual é o segredo. Um menino abençoadinho levantou no meio de todo mundo, antes de eu abrir o segredo, gritou, Jesus, eu te conheço. As suas crianças também são assim? Assim, né? Então não tem como no fazer pedagógico, eu falo do fazer pedagógico, do chão. Não tem o chão da Escola Bíblica Dominical? Não tem aquele nosso compromisso do culto infantil, da escola dominical, do dia a dia, do nosso fazer pedagógico? É muito difícil nós termos recursos todas as vezes que nós vamos ministrar para as nossas crianças. Não é verdade? Então nós, né, trazemos ideias, e eu comecei a gravar essas pré-aulas, e eu sentava para gravar as pré-aulas, e eu fazia baseado nesse princípio. Não tenho dinheiro. Como é que eu posso fazer algo com excelência, porque as crianças merecem o melhor, mas sem dinheiro? E daí nós começamos a criar algumas ideias, e nós temos, né, tido esse privilégio. E eu quero falar sobre isso. Era a palestra do tio Júnior, palestrar no lugar dele, né, difícil também, mas ainda bem que vocês são generosos, não estão com cara assim muito, né, assustada, né? Porque tem lugar que a gente vai palestrar, gente, que o povo fica tão sério que a gente fica até com medo, não é verdade? Palestrar no sábado de tarde também é muito difícil, porque tem aquela questão do pescar. Sabe o que é pescar? É fazer assim, né? Eu digo que na minha palestra está liberado pescar, só não pode jogar tarrafa. Sabe o que é jogar tarrafa? É quando a pessoa faz assim, ó. Esses dias atrás eu fui palestrar 2h30 da tarde. Tinha uma irmã, gente, que fazia assim, ó, jogava a tarrafa para a direita, jogava a tarrafa para a esquerda. Eu assim, meu Deus, ela só pode estar cantando aquele louvor por todos os lados. Porque é difícil palestrar no sábado à tarde. Uma outra coisa também, quando eu mostrar alguma coisa aqui para vocês, que vocês já viram, me ajudem, façam cara que nunca viram. Não faça que nem aquele menino chato, né? E quando você vai mostrar uma coisa, eu já vi, eu já sei. Ele cala a boca, irmão. Né, o André já viu, a tia Bica já viu alguma coisa. Tem gente que já viu meus vídeos. Teve uma irmã que falou, eu já assisti todos os teus vídeos. Eu disse, tô frito. Tudo que eu mostrei ela já viu, né? Então, querida, eu não sei quem você é, mas faz cara que nunca viu, tá bom? Eu disse, daí vai me ajudar, vamos lá. Gente, eu quero deixar o meu telefone antes, né? Ali está, um pouquinho, 47 é o meu código,
9785-9766. Estou à disposição para servir os irmãos, amém? Então estou ali, entre em contato, estou à disposição. Tem gente que pensa, quem que faz a tua agenda? Meu Deus, tem gente que faz a agenda de alguém. Não, que chique, né? Eu ainda tá bom? Então vamos lá. Eu quero falar sobre os 4 pilares do Ministério Infantil. Vou ser bem prático, bem rápido, vamos trazer bastante ideias criativas, né? Isso aqui na verdade é uma palestra que eu ministro, que tem como título, é um seminário chamado Chamados para Servir, com Excelência. E eu falo sobre isso, desenvolvendo o Ministério Infantil com Excelência. Por quê? Porque eu acredito que o ministério que Deus nos deu, ele pode ser desenvolvido, amém? Hoje eu posso ser melhor do que ontem, amanhã eu posso ser melhor do que hoje. E todo líder de criança, ele deve ter esse entendimento, que ele precisa desenvolver, amém? Tempo atrás eu convidei uma irmã, quando ela passou da igreja, eu falei, vamos lá fazer um curso de Ministério Infantil e tal. A irmã falou assim para mim, pastor, para com isso, esse curso aí eu já fiz. Irmã, quando é que a irmã fez? 20 anos atrás. Por isso que a irmã está toda a vida cantando só uma florzinha de Jesus, né? Por isso que a irmã toda a vida... Vou contar uma história, né? Essa criança ali, já lá vem Arca de Noé de novo, não. Por quê? Porque nós que trabalhamos com crianças, servimos as crianças nas nossas igrejas, nós não podemos estagnar no nosso ministério. Nós não podemos parar na busca desse conhecimento. Todos os irmãos aqui que são formados na área da educação, eu também sou professor, nós falamos sobre a formação continuada, não é mesmo? Eu preciso ter uma formação continuada. Todo professor sabe que se parar de aprender, vai ter que parar de ensinar. Isso é. Então você vai fazendo formações continuadas. Na área da educação cristã, porque nós somos chamados para isso, nós somos chamados para desenvolver esse ministério na igreja, que é a área da educação cristã, não é mesmo? A Bíblia diz que Deus deu um para pastor e outros para mestres, não é mesmo? E mestre é aquele que exerce essa função do ensino. Todos nós aqui que trabalhamos na área de ensino, nas nossas igrejas, nós desenvolvemos ou servimos na área da educação cristã, amém? Não é verdade? E para servir na área da educação cristã, nós precisamos desenvolver o nosso ministério. Por isso que eu sempre incentivo, eu também gosto muito de participar de seminários, de fazer cursos, de me inscrever, ir lá, aprender, anotar, buscar novas técnicas, novas maneiras de ministrar, me preparar. Por quê? Porque através da minha preparação, eu vou ter o privilégio de ser usado por Deus, amém? Quanto mais eu aprender, mais terei condições de ensinar. Então eu acredito nisso, acredito no desenvolvimento do ministério com crianças. E dentro desse desenvolvimento, ali a gente traz alguns pilares, tem muitas outras, mas eu resumi por causa do tempo e quero aproveitar também para dar as ideias, Eu tenho 40 minutos. Pode voltar, querida. Então eu falo ali, sobre visão, chamado, obediência, humildade, criatividade. Digamos que o nosso ministério é como se fosse um grande edifício que nós estamos construindo, amém? Sabe o que me espanta nesses últimos dias? É que tem muitos líderes de criança construindo o ministério na areia, no entretenimento, naquilo que não tem fundamento. Tem muita gente preocupada, digamos assim, no expor uma visão, grande congresso, mega congresso, grandes decorações. Tudo isso é muito bom, desde que não seja o tudo. Mas nós precisamos realmente, nesses últimos dias, para que haja diferença, ou para que haja uma relevância, uma importância do ministério com criança nas nossas igrejas, edificar o nosso ministério naquilo que nós sabemos da palavra, na parábola, dos 2 fundamentos, edificar na rocha, que é o quê? A obediência e a prática da palavra de Deus, amém? Então é muito importante isso. E quando nós falamos da construção desse edifício, nós estamos falando que tudo começa onde? Quando a gente vai ver uma casa sendo construída, um prédio sendo construído, começa onde? Começa no fundar, começa na
experiência no Ministério de Criança nesses últimos dias começa no fundamento, começa na base, né? Começa a colocar fundamentos, e esses fundamentos eles são muito importantes, esses alicerces dentro dessa construção. E para mim, um dos mais importantes alicerces é a visão. Amém? Por quê? Porque a visão é algo que te impulsiona a alcançar aquilo que realmente deve ser alcançado. Por exemplo, tira o óculos de quem usa óculos para ver o que é que acontece. Não consegue, né? A falta de visão limita às vezes nós fazemos algumas coisas, não é mesmo? Então eu sempre digo isso, que tem muitos líderes com uma visão equivocada em relação ao ministério com crianças. E a falta da correção, da visão correta, nos impede de alcançarmos os nossos propósitos diante de Deus no desenvolvimento do nosso ministério. Para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer atalho serve. E tem um monte de líder aí, entrando por um monte de atalhos. Mas eu acredito que estou falando para líderes aqui nessa tarde que sabem muito bem aonde querem chegar. Amém? E por mais que seja difícil, nós não iremos, pelos atalhos. Esses dias atrás eu fui numa cidade e daí teve um acidente e eu perguntei para o senhor: não tem nenhum atalho aqui que dá para sair da BR e tal? O senhor falou: tem sim, aqui uns 4 quilômetros tu entra e tal. E eu fui por um atalho, andei 1h30. E foi uma coisa bem prática. Quando nós entramos por atalhos, a gente acha que é mais fácil, é mais cômodo, mas com certeza é muito mais difícil. Então, para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer atalho serve, mas nós estamos convictos e sabemos aonde queremos chegar. Amém? Amém. Conforme a tua visão é a influência do teu ministério. Se tu tiver uma visão assim: a minha visão é para essas 4 crianças da escola bíblica dominical, eu já estou contente, a igreja tem 100 crianças, mas a minha visão é para essas 4, já estou feliz, estou contente. Conforme a tua visão é a tua influência. Eu dizia para o pessoal assim, para as pessoas, quando eu decidi estar diretamente ligado ao ministério com crianças, daí os meus amigos pastores chegavam assim para mim: pastor, que dó, o senhor deixou de ser pastor. O senhor deixou de ser pastor e tal. Não, eu continuo sendo pastor. Na verdade eu fui promovido. Tu foi promovido? Que igreja que tu assumiu? Quanto que entra no campo? Quantos membros que tem? Não, eu assumi uma igreja muito grande. É sério? Qual é? Eu dizia: a igreja das crianças. Amém? É a nossa visão. E eu dizia para os outros: eu sou do ministério infantil. Chegava para uma irmã, para o irmão, dizendo: agora eu sou do ministério infantil. E quando eu dizia eu sou do ministério infantil, um dia Deus me confrontou. Mas me confrontou que eu senti vergonha de Deus, nesse sentido. Porque eu dizia: eu sou do ministério infantil. Daí Deus fez a seguinte pergunta ao meu coração: o que significa a palavra ministério? Eu fui ler o que significava ministério. E a palavra ministério significa serviço, aquele que serve sem ser visto, aquele que é escravo. Eu falei assim: tu é do ministério? Sim, sou do ministério. Então sirva, sirva, sirva. Ninguém está vendo? Sirva. Não tem aplauso? Sirva. Não tem apoio? Sirva. Porque tem muitos líderes de criança que dizem que são do ministério, mas não tem nenhuma motivação de servir. Eu sou do ministério infantil, mas a minha escala é de 2 em 2 meses, porque eu não consigo estar todo domingo servindo as crianças. Onde é que eu vou me alimentar? Eu vou ficar fraco na fé. Eu sou do ministério infantil. Faltou um professor, tu pode lá dar. Não, hoje não é meu dia. Eu não quero isso. Eu não sou aí para ficar cuidando do filho dos outros. Não, eu tenho meu ministério aí lá, dá uma aula de 2 a 2 meses, ainda tem hora marcada. Quando dá 9 horas,
eu tiro a minha roupa de ministério infantil e lembro que sou do ministério infantil só na minha próxima escala. Deus não está somente interessado em líderes que queiram cumprir uma escala. Não, nós somos chamados para o ministério, e o ministério é servir. Amém? Amém? Servir. E servir gera o quê? Compromisso, não é mesmo? Tem muita gente que é que nem essa cena, tem uma criança se afogando, e daí você está na beira da piscina, na beira do mar, do rio, e diz: ai, vou salvar a criança. Vai lá com o dedinho: ai, vou salvar a criança. Ah, mas vou tentar salvar a criança porque eu não quero me molhar, eu não quero estragar o meu cabelo. Não, eu não vou mergulhar para salvar, não, eu vou de longe. Tem muitos líderes de criança assim: ah, eu me importo com as crianças. De longe. Ah, eu amo as crianças. De longe. Ah, eu tenho compromisso. De longe. Sabe o que o Espírito Santo nos fala nessa tarde? Não tem como salvar crianças de longe, não. Nós temos que mergulhar. Amém? Mergulhar. Então é muito importante pensarmos sobre isso, sobre o ministério. E Deus falou assim comigo: ah, ministério infantil? Então ministério é servir. Então é infantil? O que isso significa? E daí Deus falou assim para mim: ministério infantil é: eu sirvo a Deus, amém? Servindo as crianças. Servindo as crianças. Ministério infantil é isso. Nós servimos a Deus servindo as crianças. Não há outra motivação. Nós não queremos aplauso, nós não queremos holofote, nós não queremos evidência. Nós só queremos desenvolver o nosso ministério, que é servir a Deus servindo as crianças. E Deus disse assim para mim: aonde estiver uma criança, ali está a tua oportunidade de exercer o teu ministério. E eu comecei dizendo: uau! Deus ampliou a minha visão. A minha responsabilidade não é só as crianças que frequentam a minha igreja. A minha responsabilidade não é só aquelas crianças que participam do meu culto. Aonde estiver uma criança, ali está a minha oportunidade de desenvolver o meu serviço, de desenvolver o meu ministério. As crianças da praça fazem parte do meu ministério. As crianças do orfanato fazem parte do meu ministério. As crianças que não são alcançadas fazem parte do meu ministério. Aonde estiver uma criança, ali está a oportunidade de eu exercer o meu ministério. Amém? Amém? Conforme a tua visão é a tua influência. E daí nós falamos sobre o chamado. Ontem eu falei muito sobre isso. Tem gente que diz assim para mim: ai, pastor, eu não acredito que tem que ter chamada para trabalhar com criança. Gente, biblicamente não existe assim, ministério infantil. Não existe isso. Como também não tem ministério de jovem, como também não tem ciclo de oração, como não tem ministério de recepção, não tem isso. Só que nós olhamos e percebemos que Deus é um Deus apaixonado por crianças, não é mesmo? E eu acredito que Deus sim chama pessoas específicas para trabalhar em ministérios específicos, para alcançar pessoas específicas. Pega uma irmã ou um irmão e diz assim: vai lá ficar com as crianças hoje à noite no culto, e coloca esta irmã ou este irmão 10 minutos lá. Ela vai sair de lá com traumas irreversíveis, ou vai deixar traumas irreversíveis nas crianças. Daí quer dizer que não tem que ter chamada? Particularidades específicas da parte de Deus? Daí vai dizer que não tem que ter jeitinho? Claro que tem que ter sim. Eu acredito que o nosso Deus, Ele nos chama, amém? Amém. Ele nos capacita, amém? Amém. Ele nos dá dons e ministérios, talentos pessoais, aptidões naturais para desenvolver o nosso ministério, amém? Eu acredito muito nisso, na chamada específica. E daí nós temos a questão da obediência, que é muito importante. Nós temos a questão da humildade, que também é muito importante. Gente, líder tupetudo não dá, né? Tem gente que diz: eu já sei tudo. Eu sei melhor do que eu. Não. Lembra que ontem eu falei que nós nos completamos, amém? Amém. Nós temos que aprender um com os outros. As grandes dificuldades de ministérios nas nossas igrejas que sejam relevantes é a dificuldade de se trabalhar em equipe. Eu tenho uma palestra que eu falo sobre isso: liderança, liderado, trabalho em equipe.
Porque no ministério com criança não tem como desenvolver na igreja um ministério relevante sem o trabalho em equipe. Porque nós estamos falando do universo infantil, que vai de 0 até os 12 anos de idade, com particularidades totalmente diferentes, completamente diferentes. Nós estamos falando dos etários, das faixas etárias. Então não tem como uma irmã dizer assim: eu sou aquilo, a síndrome do leão, aqui é o meu território, aqui é a minha sala, aqui é o meu armário, aqui é o meu material, elas são as minhas crianças. Não tem como, gente. Nós devemos entender que cada um faz uma parte, cada um faz, eu digo assim, cada um desenvolve um ministério dentro desse amplo universo que é o ministério infantil. E o nosso alvo é o quê? Eu sempre digo que a criança é a protagonista do nosso ministério. Nós fizemos tudo para Deus, mas o nosso objetivo é alcançar sim as crianças, amém? Amém. Então nós temos que ter esta humildade. E por outro, que agora eu vou falar, que é a criatividade, amém? Amém. Gente, às vezes eu ouço algumas irmãs e irmãos falando assim para mim: ai pastor, eu não tenho criatividade, eu trabalho com criança 10 anos e não tenho criatividade. Eu falei: mentira. Eu trabalho com criança 20 anos e não tenho criatividade. Sim, mentira. Pode ser que você não tenha habilidade. Por exemplo, há 2 anos atrás, se me pedisse para recortar um EVA, me disse: faz o coração sair no quadrado, faz o quadrado sair no retângulo, faz tal coisa, seria outra coisa totalmente diferente. Hoje, por exemplo, continua tudo igual. Por quê? Por quê? Porque não é a minha habilidade, gente. Quando eu olho, eu vejo vídeos da Tia Cris, olho alguns vídeos aí do pessoal que faz os recursos, eu digo assim: meu Deus, que coisa linda. Quando eu vou num lugar, quando eu vejo alguém pregando, que faz aquele visual que sai de dentro, algo de dentro assim, fala, uma imagem 3D, eu digo: misericórdia, Senhor. Vai eu lá com meus potes de margarina, come, Jesus, Por quê? Porque é habilidade, mas não quer dizer que você não tenha criatividade. Sabe por quê? Porque eu acredito no sopro criativo de Deus. Amém? Eu acredito no sopro criativo de Deus. Eu acredito que Deus sim sopra ideias. Eu acredito sim que Deus nos inspira. Eu acredito sim que Deus nos dá inspirações. Eu acredito que quando nós entendemos que nós servimos um Deus que é criativo, que criou todas as coisas, e a palavra criatividade é isso, criar para colocar em atividade. Eu acredito que quando Deus chama um professor, uma professora, alguém para estar no ministério com criança, eu acredito sim que Ele capacita, que ele dá condições, que Ele vai dar criatividade. E talvez a tua criatividade venha, o sopro criativo vem sobre a sua vida, mas você não sabe colocar, fazer manualmente. E daí o que acontece? Deus já preparou outro que sabe fazer, que é artesão, que consegue construir. Então, por isso que o ministério é assim, nós nos completamos. Eu dou uma orientação para vocês: nunca mais diga isso. Eu não tenho criatividade. Vou parar de trabalhar no ministério com criança, porque, meu Deus do céu, eu não consigo. Não faça isso. Ore para que Deus te dê ideias. Ore para que Deus te dê projetos. Ore para que Deus te dê inspirações. O mesmo Espírito de Deus que está em mim também está na sua vida. Amém? Ore por isso. Então o sopro criativo de Deus é muito importante. Pode seguir. Dentro da... Pode colocar o próximo. Pode colocar o próximo. Tá. Aí. O próximo. Aí. Dentro das questões de como trabalhar com criança, nós sabemos que as crianças, elas são o quê? Visuais, gente? A criança, ela aprende 85% através do quê? Através da visão e através da audição. Então nós sabemos disso. Nós sabemos que para trabalhar com criança tem que ter um recurso visual.
Esses dias atrás eu fui num lugar, né, da minha capacitação, vi uma menina bem pequenininha: pastor, eu posso olhar? Eu falei: claro que pode, mas eu posso olhar com a mão, eu posso tocar? Ah, era diferente, né? Ela queria olhar tocando, e as crianças aprendem assim. As crianças aprendem ouvindo, as crianças aprendem cheirando, as crianças aprendem tocando. É diferente. O processo de ensino e da aprendizagem da criança é diferente. Então nós temos que ter recursos pedagógicos. Agora, tem muita gente que acha que o recurso pedagógico é só folha de EVA hoje em dia. Todo mundo acha que recurso pedagógico é só aquele recurso que, né, às vezes aqui a gente vê, que lindo, gente, aqueles recursos que a tia Chique, né, mostrou aqui para nós, com aquelas irmãs que vão pregar da forma itinerante, nos congressos, nas igrejas, e a gente acha que recurso pedagógico é só aquilo. E Deus, ele foi me orientando, e eu fui, né, vendo a definição de recurso pedagógico. Eu fui ler essa definição, e recurso pedagógico é todo e qualquer recurso. Diga comigo: todo e qualquer recurso. Olha aqui como amplia, amém? Olha como amplia. Recurso pedagógico é todo e qualquer recurso que tem um objetivo, né, que seja utilizado no contexto do procedimento do ensino, amém? Qual que é a importância do recurso pedagógico? Está ali: visando estimular o aluno e objetivando o aprimoramento do processo do ensino e da aprendizagem. Gente, eu posso ter um recurso que custou R$500, mas se ele não gerar estimulação, não adianta. Eu posso ter um recurso lindo, bonito, mas se ele não gerar e estimular o aluno, não vai adiantar de nada. O recurso pedagógico é só componentes do ambiente de aprendizagem, que dão origem o quê? À estimulação do aluno. Então, quando eu falo de recurso pedagógico, eu posso, vocês já viram aquela garrafinha, né? Quem já viu? Né? Todo mundo já viu, né? Mas uma garrafinha pode ser um recurso pedagógico. Quem ainda não viu a garrafinha? Um monte de gente ainda não viu, né? Então, tem várias pessoas que usam, né? E eu gosto de usar no discipulado essa garrafinha. Eu digo assim: olha, tem muita criança na igreja que é uma criança que na igreja, ó, tudo certinho. Tem Bíblia, tem gel no cabelo. Segura o microfone para mim. Tem Bíblia, tem gel no cabelo, tem gravata, tudo certinho. Mas quando está longe do papai e da mamãe, ó, faz um monte de coisa errada. Longe do papai e da mãe. Mas na igreja, o pastor está vendo, a mamãe está vendo. Mas na escola, um monte, ó, briga, bullying, palavrão. Mas na igreja, fica quietinho. Mas não tem como se aproximar do pecado sem ficar marcado. Na escola faz um monte de coisa errada. Na igreja, mas o pecado faz o quê? O pecado, ele vai nos aprofundando. E nós vamos então sendo seduzidos pelo pecado, a ponto do pecado virar a nossa cabeça. E quando o pecado vira a nossa cabeça, ó, o pecado nos domina. Nós ficamos dominados do pecado. Nós até queremos sair dessa situação, mas é impossível. Somente a mão de Deus, quando toca na nossa vida, através de Jesus, nos liberta do pecado. Quantos querem ficar livres do pecado, levante a mão, amém? Eu posso usar então, como a fala aqui é todo e qualquer recurso, eu posso usar uma jarra d'água, uma batata e uma maçã, amém? E quem já viu esse recurso, faz cara que não viu. Não levanta a mão, irmão. Não é que tem que fazer? Mas tem um monte de gente que já viu, né? Então quem não viu, não viram? Ah, então quem já viu, ajuda, tá bom? Vamos lá então. Então vá, diga comigo: recurso pedagógico, é todo e qualquer recurso. Uma batata e uma maçã. Eu chego para as crianças, vamos falar de algo muito interessante. O que é que eu tenho aqui na minha mão? Agora vocês são crianças, tá bom? O que é que eu tenho aqui na minha mão? O que é que eu tenho nessa mão? Nessa mão? Nessa mão? A batata é diferente da maçã? Sim. A maçã é diferente da batata? Sim. Nós somos diferentes um dos outros.
Mas no processo espiritual é a mesma coisa. Imagine você, usa a sua imaginação, que a batata aceitou Jesus e que a maçã também aceitou Jesus. Então no processo espiritual é a mesma coisa. Olha o que acontece no processo espiritual. Primeira coisa, Deus tira os excessos. Amém? Deus tira os excessos. O mesmo processo que passa a maçã também vai passar a batata. Essa é quando a gente se converte. Deus requer de nós renúncia. O mesmo processo que passa a maçã também passa a batata. Será que o processo terminou? Não. Deus então diz assim: olha, eu vou tirar as cascas que impedem você de receber as bênçãos. É a santificação, o processo da santificação. Deus começa a limpar, tira de você a mentira, a desobediência aos pais, os jogos eletrônicos que Deus não se agrada. Quem sabe você continua fazendo coisas que Deus não gosta, Deus vai tirando as cascas. O mesmo processo que passa a maçã também vai passar a batata. Olha, Deus tirando as cascas, tantas coisas que nos impedem de receber as bênçãos de Deus. É o processo da conversão. Deus vai nos limpando através da palavra. A palavra vai gerando libertação nas nossas vidas e Deus vai nos limpando. O mesmo processo que passa a maçã também vai passar a batata. Será que já terminou, crianças? Não. Mas tu olha para a maçã, nossa, está tão linda. Mas Deus olha para o corpo e ainda tem uma semente escondida no coração. Lá Deus vai no profundo, às vezes falta de perdão, tantas coisas, né? Deus vai tirando todas as sementes. Muitas vezes, o processo é bem profundo, mas Deus vai trabalhando e vai limpando toda a nossa vida. O mesmo processo que passa a maçã também vai passar a batata. Mas a batata já não tem mais nada. Mas quando você olha, tem umas coisinhas tão pequenininhas. E até aquilo que aos nossos olhos é pequenininho e que Deus não gosta, nós temos que deixar Deus trabalhar. Amém? Mas pequenininho. O mesmo processo que passa a maçã também passa a batata. Será que já terminou o processo? Não. Deus olha para a maçã e diz: e você já está crente, você já está na igreja, está sem muita casca, sem massa, mas ainda acha muito. Você se acha ainda muito grande. Vou trabalhar na tua vida, você vai ter que ficar pequenininha na minha presença, né? Os frutos do Espírito: mansidão, domínio próprio. Não levava desaforo para cá, agora vai ter que aprender a levar. É o processo do discipulado. Amém? Deus vai deixando nós bem pequenininho, humildade, mansidão. Você prega para mim, você canta para mim, você ensina para mim, você faz tudo para mim. Deus, o processo, Deus vai limpando nas nossas áreas, nas nossas vidas. Como Deus é bom, Ele vai nos deixando bem pequenininho na presença dEle. Presta atenção. Olha aqui o trabalhar de Deus na nossa vida. O mesmo processo que passa a maçã também vai passar a batata. Olha Deus olhando para a batata dizendo: você vai ter que ficar pequeno. Mas tem gente que é mais dura. Mas agindo Deus, ninguém pode impedir. Deus vai amolecendo o nosso coração, amém? Amém? E vai nos deixando pequenininho na presença dEle, pequenininho na presença dEle, fruto do Espírito Santo. Tudo que é muito grande na nossa vida, Deus vai limpando, vai nos deixando parecido com Ele. Nós somos discípulos de Jesus. Aleluia. Quantos discípulos de Jesus eu tenho aqui? Levante a mão. Então tem que ser pequenininho, amém? Amém? É o processo espiritual, a nossa caminhada com Deus. O mesmo processo que passa a maçã, passa a batata. Estamos na igreja e Deus continua trabalhando, amém? Continua trabalhando. Estamos na igreja e Deus continua trabalhando. Quando é que vai terminar esse processo? Só na volta de Jesus. Na volta de Jesus vai terminar esse processo. Mas tem muita gente que diz: Jesus está demorando a voltar. Jesus não está voltando. Nesse processo espiritual, alguém para de orar. Nesse processo espiritual, alguém para de jejuar. Nesse processo espiritual, alguém diz assim: Jesus falou que ia voltar, não está voltando, eu vou aproveitar o mundo. Mas vai chegar um dia em que nós teremos que se apresentar diante de Deus. E Deus é como esta jarra aqui, transparente, santo. Ele tudo vê.
E quando nós tivermos que se apresentar diante de Deus no arrebatamento, porque Jesus vai voltar, olha o que vai acontecer. Uns vão subir e outros vão ficar. Uns vão subir e outros vão ficar. Uns vão subir e outros vão ficar. Sabe quem subiu? A maçã. Por quê? A maçã é mais leve do que a maçã. Sabe o que significa leveza, criança? Santificação, oração, jejum, separação das coisas do mundo. Amém? Por que a batata ficou? Porque a batata é mais pesada do que a maçã. E o peso significa o pecado, que nós não nos arrependemos, a falta de oração, a falta de santificação. Por isso nessa noite, nessa tarde eu pergunto para as crianças: quantos querem ser crente maçã? Levante a mão. A criança vai chegar em casa e dizer: papai, eu sou um crente maçã. O papai e a mamãe não vai entender nada, mas ele aprendeu através, de coisas muito simples. Lá você pode fazer o festival da maçã, bem legal, decorar sua sala de maçã. No final do culto você pode dar uma lembrancinha, espetinho de maçã. E cada vez que a criança vê a maçã, ela vai dizer: ei, crente maçã, eu sou crente maçã, sou crente maçã. Amém? Não seja crente batata, seja crente maçã. Olha que coisa simples. Mas aqui diz que é todo e qualquer recurso. Gente, os potes de margarina eu amo, não jogo nada fora. Eles podem ser recursos pedagógicos lindos. Eu gravei um vídeo, que talvez os irmãos já devem ter visto e tal, mas lembre do nosso acordo, faça como se nunca tivesse visto, tá bom? Vamos lá. Dentro da área do ensino, sempre trabalha com elemento surpresa, certo? O que é o elemento surpresa? O elemento surpresa é aquilo que tudo tem que vir numa caixa, tudo que tem que vir numa bolsa, tudo que tem que vir escondido. Então você não revela para a criança tudo ao mesmo tempo, porque você tem um elemento surpresa. E o elemento surpresa é: eu vou contar uma história. Só vou contar a história quando todo mundo ficar quieto. É o elemento surpresa. A Bíblia diz que no começo, no princípio de todas as coisas, a terra era sem forma e vazia. E Deus, a palavra de Deus diz que havia abismos sobre a terra, era escuridão completa, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus, no primeiro dia: haja luz. E houve luz no primeiro dia. E Deus então fez a separação da luz e das trevas, e chamou as trevas de noite e a luz de dia. Isso foi no primeiro dia. No segundo dia, atenção, só vou abrir quando todo mundo fica quieto. No segundo dia, Deus fez a separação das águas de baixo e das águas de cima. Chamou as águas de baixo de rio, mares, e as águas de cima o céu, o firmamento. Isso foi no segundo dia. No terceiro dia, Deus então fez a separação das águas e da terra seca, e disse para a terra: terra seca, e as águas, mares e rios, e disse para a terra seca, produza folhas, frutos, flores. E assim aconteceu no terceiro dia. No quarto dia, olha o que aconteceu. Deus criou então os astros, as estrelas, o sol, a lua. Vamos resumir. No quinto dia, Deus então criou o quê? Os peixes, para povoar as águas de baixo. E criou os passarinhos, todas as aves. Isto foi no quinto dia. E no sexto dia, então Deus criou os grandes animais. Olha o leão, olha o elefante. Mas no sexto dia, Deus também criou o homem, e logo depois a mulher. O homem e a mulher os criou, a sua imagem os criou. E no sétimo dia, quando ele viu que tudo era bom, a Bíblia diz que ele parou, ele descansou
Por quê? Porque ele viu que tudo que ele criou era perfeito. Amém? Diga comigo, eu sou criação perfeita de Deus. E daí você fala, né? Terminou? Terminou. Tô terminando. Gente, eu só quero mostrar isso aqui pra vocês, ó. É uma bolsa de papel, certo? Eu amo isso daqui. Por quê? Porque eu fiz um púlpito portátil. Então eu coloco no pescoço e fico com a minha mão livre, ó. Né? E falo tudo. E daqui de dentro eu tiro todas as histórias bíblicas, ó. Dentro desse, né? Aqui eu tiro algo seriado. Eu tiro também um versículo bíblico de memorização. Que eu trabalhei, ó, esse versículo bíblico. Eu usei a técnica sanfonado. É bem legal, ó, a técnica sanfonado. Quem ainda não usou, use. É muito legal a técnica sanfonada. Porque eu vou, né, revelando uma palavra por vez, ó. Eu vou lá curá-lo, disse Jesus. Então é bem legal. E no final, né, ainda eu viro e aqui está, guarda a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então faça essa bolsa, é bem legal. Tem aqui um detalhe que você tem que botar um grampo aqui para não abrir, certo? Vamos lá. Uma outra ideia que eu amo são pratos descartáveis, né? Então aqui a gente fez a história da tempestade, né? Com, ó, grampinhos de roupa, né? Vocês podem dar uma olhada, bem fácil. Então, eu conto toda a história usando pratos descartáveis. Eu não jogo nenhum prato descartável fora, eu vou catando todos eles nas festas que tem lá na igreja, né? Porque olha aqui, dá para fazer muita coisa com prato descartável. Imagine você pegar o visual da história bíblica, certo? Colocar em cada prato descartável, e quando você for pregar, cada criança segura um prato. Já estou entendendo? Pronto, você economiza um monte. Isso aqui eu fiz sobre o amor ao próximo. Eu tenho também aqui, ó, né, tempos bons e tempos ruins. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Pratos descartáveis também, né? Eu tenho toda uma pregação com esse prato aqui. Preguei sobre quando eu confio em Deus. Eu confio em Deus quando? E daqui fui tirando toda a minha pregação, ó, com tirinhas de papel. E daí no final eu reforcei. Eu confio em Deus quando eu aprendo a esperar em Deus. Caixas de salgadinho, caixa de pizza. Eu gosto tanto da pizza como do salgadinho, né? Então, ó, olha que legal, gente. É muito simples, ó. Você coloca no seu pescoço. Toda a tua aula já está aqui, dentro desse envelope. Eu trabalhei o tema obediência versus desobediência. Bolsas de papel, né? Eu gosto muito, porque, ó, eu trabalho, ó, aqui eu trabalhei a aula. Você confia em Deus? Toda a minha aula estava dentro dessa bolsinha. Vamos tirar daqui de dentro situações que demonstram se você confia ou não em Deus. Ó, impaciência é uma atitude de quem confia ou de quem não confia? Quem não? E daí eu tinha um pote, um coração alegre, um coração triste. Então todas as palavras, né, eu colocava e dividia. Trabalhei isso. Essas bolsas, gente, é muito legal também. Eu trabalhei com essas bolsas aqui o plano da salvação, né? Então eu comecei a explicar para as crianças. Deixa eu organizar aqui que caiu. Você já conhece, mas é interessante falar sobre isso. Então eu trabalhei a questão toda do discipulado através de bolsas. E essa técnica é as bolsas que contam. Então eu digo, ó, tudo que nós vamos aprender hoje está dentro da palavra de Deus, né? A palavra de Deus, né, é aquilo que nós precisamos conhecer. E Deus, Ele criou todas as coisas. O azul significa criação. E daqui de dentro eu tiro palavras, né? Eu digo, ó, criação, ver o que Deus criou. Tudo sobre a criação está dentro dessa bolsinha aqui. Amém? Deus nos criou. Deus nos criou para um propósito. Então aqui eu falo sobre a criação. No azul eu falo sobre a identidade de gênero. Muita coisa eu posso falar dentro da cor azul. Eu digo que Deus nos criou para um propósito. Aqui já sabe, Deus nos criou para a eternidade. Daí eu tiro o céu. Daqui de dentro eu tiro coroa, tiro figuras, tiro palavras, né? Você pode criar muitas coisas. Mas infelizmente o que? O pecado. Daí você tira aqui, né, o que significa o pecado. Eu trabalho muito com palavras curtas, porque as palavras curtas levam as crianças a refletir e a debater.
Mas o pecado, né, nos impede de chegar no céu, mais que o sangue de Jesus, né? E aqui por diante, bolsinhas, ó. E daí o sangue de Jesus nos perdoa, daqui de dentro eu tiro perdão, novo nascimento, muita coisa eu trabalho só nessa bolsinha branca. E daí nós precisamos crescer, certo? E daqui de dentro eu tiro o quê? Gente, com essa bolsinha aqui, ó, verde, eu trabalho um mês quase. Eu tiro sobre oração, leitura da palavra, né, sobre a questão de frequentar a igreja. Por quê? Porque isso gera crescimento. Então é muito importante nós usarmos, né? Aqui eu trabalho muito a questão dos menorzinhos, discipulado infantil. Eu trabalhei simbologia bíblica. A Bíblia é água, a Bíblia é pão, a Bíblia é como mel, a Bíblia é como leite, a Bíblia é como espelho, a Bíblia é como lâmpada, a Bíblia é como fogo, a Bíblia é como semente, a Bíblia é como martelo, a Bíblia é como espada. Olha quanta coisa dá para falar dentro de uma Bíblia, né? Do discipulado infantil. Então a gente trabalha muito essas coisas. Bom, terminou meu tempo, que Deus abençoe vocês, amém? Não esqueçam do meu material, amém? Ah, gente, deixa eu só falar isso que eu trouxe. Na verdade, eu trouxe uma mala de quase 23 quilos, né? Eu vou estar... Ó, quem não conhece ainda o Correio da Oração? É muito legal esse projeto, o Correio da Oração. É a menina e o menino, o Correio da Oração, né? Então a gente trabalha assim. Aqui dentro vai os pedidos de oração das nossas crianças. E o Correio da Oração visita as famílias da igreja, certo? E digamos que eu peguei o Correio da Oração, visitou a minha casa, né, a família Porto. Então durante a semana nós oramos pelo Correio da Oração, os pedidos de oração das crianças. Na outra semana, quem leva o Correio da Oração é a família que recebeu. Nós visitamos a escola dominical, o culto infantil, a família vai, porque tem toda uma instrução, e nós entregamos o Correio da Oração para a professora, e todas as crianças que estão ali no culto infantil oram pela família que levou o Correio da Oração, amém? Daí vai sorteando, é um avivamento muito grande, né? E depois eu posso trazer mais informações. E esse aqui é o meu xodó, que é o Amigo Bíblia, né? É de uma almofada, gente, quem costura é muito fácil. Mas o Amigo Bíblia também visita as nossas casas. E quando o Amigo Bíblia visita a nossa casa, a família tem que ler um versículo bíblico por dia e registrar esse versículo bíblico no caderno, que vai no caderno dentro da bolsa do Amigo Bíblia. Então nós promovemos de forma anual leitura bíblica nas casas das nossas famílias, amém? Então o Amigo Bíblia, nós temos então o Correio da Oração e temos muitas outras ideias. Quem quiser está no meu telefone, amém? Fica à disposição e muito obrigado pela oportunidade. Vamos lá, pessoal. Nós queremos agradecer ao pastor Jean Porto por ter nos atendido com tanto carinho.